Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV, a revista eletrônica que deixa você informado dos assuntos mais importantes da semana. Eu sou Bruno Meyer e vamos aos destaques de hoje. 1 bilhão de pacotes em 2022. O Mercado Livre cresce, reverte o prejuízo e lucra mais de 160 milhões de dólares de outubro a dezembro. Conheça daqui a pouco os números por trás do maior comércio eletrônico da América Latina. O Facebook e o Instagram imitam o Twitter e vão cobrar assinatura mensal de quem deseja verificar perfis. Qual é o foco de Mark Zuckerberg com esta nova medida? Um negócio bilionário. O fundador da Microsoft, Bill Gates, compra a participação na Heineken por quase $1 bilhão. Uma parceria inédita. A Mercedes-Benz e o Google anunciam união para digitalizar carros de luxo da montadora. E conheça a startup de biotecnologia dos Estados Unidos que promete prolongar a vida dos cachorros. Fica ligado, o Business está no ar. E a gente abre o Business dessa semana falando de varejo com um resultado que foi muito animador, ainda mais pra gente que está trazendo tanta notícia aí negativa este ano do varejo, especialmente no Brasil. O Mercado Livre reverte o prejuízo e lucra 165 milhões de dólares. O Mercado Livre é o maior comércio eletrônico da América Latina, chega a fazer até 32 vendas por segundo. Ele divulgou um lucro maior do que o esperado no quarto trimestre. Com isso, a empresa reverteu o prejuízo do mesmo período do ano anterior, de 2021. Como ela é uma empresa com ações listadas em Nova York, ela precisa reportar os resultados trimestralmente. Agora a gente vai exibir aqui os resultados de outubro a dezembro, de 2022. O lucro, lembrando sempre que lucro é coisa boa, toda empresa quer, Lucro em apenas 3 meses. O lucro foi de 165 milhões de dólares, um resultado muito interessante aí, foi comemorado lá no Mercado Livre, que eu sei esse resultado, esse lucro. Em 2022, agora não é outubro a dezembro, no ano passado 100 bilhões de dólares foram processados em pagamentos via o Mercado Pago. O Mercado Pago é o braço aí é como se fosse um banco dentro do Mercado Livre, é o braço aí financeiro do Mercado Pago, tá com um crescimento muito expressivo. Em 12 meses, a receita, que é todo o dinheiro que entra com a venda de produtos, a venda de serviços do Mercado Pago, aumentou aí 73,5%, foi para 1 bilhão e 300 milhões de dólares, um resultado também muito impressionante, um aumento aí de 73%. É muito legal chamar a atenção porque é uma empresa varejista que está indo muito bem, Mercado Livre. Agora, eu quero chamar a atenção pro último aí indicador. Em 2022, 1 bilhão de pacotes foram enviados para todo o Brasil nesse último ano. E a empresa disse que a logística, estou chamando a atenção desse 1 bilhão, porque ela fez questão de falar que a logística continua sendo um dos principais focos de investimento na América Latina. O objetivo é a malha própria, porque 90% das entregas na região são feitas por veículos do Mercado Livre. E entregar encomendas para todos os cantos desse país é mesmo desafiador. Ano passado, nós aqui do Business estivemos no principal centro de distribuição da empresa e uma das maiores lideranças do Mercado Livre em logística, o Edmundo Gardolinski, vocês estão vendo inclusive imagens que a gente fez no ano passado aqui para o Business. Ele nos contou, o Gardolinski, que é o diretor de logística, que tem entregas de pacotes feitos por bicicleta, isso no Brasil, por barco e até a cavalo. Imagina só o Mercado Livre entregando a cavalo encomendas por todo o país, porque o nosso país aí, do norte ao sul, tem lugares que tem que entregar assim mesmo. E agora, girando o assunto, vamos para os Estados Unidos, vamos, exatamente, com sede na Califórnia. Vamos falar de Facebook e Instagram, porque as duas, a Meta
eles anunciaram aí que vai ter uma assinatura de R$ 62 para verificar contas. Na verdade é $12, né? Cerca de R$ 62 e por mês, para que usuários recebam um selo de perfil verificado, contanto que eles forneçam, quem quiser assinar quem quiser fazer essa nova assinatura precisa fornecer um documento de identidade emitido pelo governo. Os benefícios, para que fazer isso? Porque os benefícios desse serviço vão de proteção contra imitações até acesso direto ao suporte ao cliente. O público-alvo é o influenciador, são os criadores de conteúdo, pois o ponto atrativo é que costuma ter mais alcance quem tem a conta verificada. A conta verificada é aquele sinalzinho para cima, tem muita gente que vai lembrar, o selinho, o selinho para cima em azul. Essa novidade foi implementada primeiro na Austrália e na Nova Zelândia e em breve começa em novos países, inclusive no Brasil, que tem uma audiência muito expressiva, inclusive com influenciadores digitais. O Brasil tem muito influenciador digital. A iniciativa se parece muito e praticamente igual a que Elon Musk fez no Twitter. É um serviço de verificação, de identificação com benefício. Muita gente criticou o Elon Musk, agora Mark Zuckerberg está imitando. Esse anúncio da Meta foi feito pelo próprio dono, o Mark Zuckerberg. E convenhamos, Zuckerberg é um mestre em imitar os outros. Vamos lembrar que ele copiou o Snapchat e colocou no Instagram, que virou o quê? Virou aquele recurso Stories, que a gente acessa rapidinho, por alguns segundos, os stories das pessoas, né? E não foi só essa também, eu vou fazer uma outra lembrança. Ele também lançou, isso recente, uma cópia do TikTok e chamou de Reels. Na prática, o objetivo do perfil verificado é aumentar a segurança, isso que a empresa fala, até aumentar a segurança e a autenticidade dos serviços da empresa. Essa é a versão oficial, falada até pelo Zuckerberg, mas a realidade é outra. Eu vou contar aqui qual que é a realidade. A Meta ela precisa achar outras formas de ganhar dinheiro depois de uma queda acentuada, a gente tem acompanhado com muita frequência aqui no Business, depois de uma queda aí na publicidade digital, que responde por quase toda a sua receita. Ela precisa ganhar mais dinheiro e essa é a nova forma de ganhar dinheiro na Meta, é cobrar assinatura. Agora vamos para outra, vamos falar de gigante, vamos falar de outra gigante aí, eu estou falando de Google, porque a CEO do YouTube renuncia e encerra uma história no Google. O YouTube tá de cara nova. Na verdade, se você entrar no site de vídeos mais famoso do mundo, vai ver que nada mudou, mas nos bastidores mudou e muito. A Susan Wojcicki, de 54 anos, essa mulher aqui, uma das mais proeminentes mulheres do Vale do Silício, anunciou a saída da empresa. Em carta aos funcionários, ela escreveu que após quase 25 anos no Google, ela decidiu deixar o papel de chefe do YouTube e começar um novo capítulo focado em projetos pessoais, projetos ligados à saúde dela e também projetos que envolvam a família, projetos pelos quais abre aspas, apaixonada. A trajetória da Susan se confunde com a criação do Google. Sabe por quê? É aquela velha história, né? Estar no lugar certo, na hora certa. Foi ela quem alugou a garagem onde o Sergey Brin e o Larry Page fundaram o site de buscas em 1998, no Vale do Silício, na Califórnia, e que se transformaria num gigante de tecnologia com mais de 180 mil funcionários. E a proximidade com os fundadores fez com que ela fosse contratada pela empresa. Ela era a 16ª funcionária do Google. Em 2006, o Google comprou o YouTube e ela foi a escolhida para liderar o projeto do YouTube.
E foi pelo talento dela, da Susan, que a plataforma de vídeos se transformou no mais popular serviço de vídeos do planeta, reunindo mais de 2 bilhões de usuários. Inclusive o Business, tem muita gente que assiste o Business, não só pela televisão, mas pelo YouTube. Tem muita gente assistindo agora o Business pelo YouTube. Falando de Susan, ela foi eleita a 23ª mulher mais poderosa do mundo e acumulou uma fortuna aproximada, sabe de quanto? De $1 bilhão. Está muito bem a Susan, né? Ela deve seguir no Google como consultora do YouTube. Quem assume o comando do YouTube é o indiano, a partir de agora, é o indiano Neil Mohan. Ele se torna mais um indiano à frente de uma empresa de tecnologia, porque, aliás, o CEO do Google hoje é outro indiano, o Sundar Pichai. E a saída de Susan Wojcicki é o desfecho de uma história que ajudou a levantar uma das mais valiosas empresas da Terra. Seguindo, vamos falar de cerveja? É fim de semana, vamos falar de cerveja, porque essa notícia aí mexeu aí, porque o Bill Gates, um dos homens mais poderosos e ricos do mundo, comprou uma participação pequena e minoritária de 3,8% na Heineken, a gigante holandesa de bebidas, que é a segunda maior cervejeira do mundo, atrás apenas da AB InBev. A Holding, a Heineken, né, ela controla a própria Heineken, que é a cerveja principal, mas também as marcas também muito conhecidas aqui no Brasil, a Amstel e a Sol. Bill Gates desembolsou mais de 900 milhões de dólares, quase $1 bilhão aí, nesse negócio, o equivalente a 4 bilhões e 600 milhões de reais. Essas ações compradas por ele eram da FEMSA, como é chamada a engarrafadora mexicana da Coca-Cola, e que opera também várias lojas de conveniência. Na semana passada, a FEMSA anunciou os planos de se desfazer da participação que mantinha na Heineken. Esse negócio aqui, Bill Gates, né? Heineken, ele soa um pouco, aparentemente, um luxo aí de um bilionário, de um dos homens mais ricos do mundo, que gosta de cerveja, né? E que quer comprar uma fatia de uma das maiores cervejeiras do mundo para si, para chamar para ele. Mas não é o caso. E aqui deixa eu chamar uma curiosidade. O Bill Gates não é lá um grande fã de cerveja. Alguns anos atrás, faz mais ou menos uns 5 anos, o fundador da Microsoft disse que não costuma manter sanduíches, lanchinhos em casa, nem cerveja. Ele disse o seguinte: eu não sou um grande apreciador de cerveja. Quando estou em algum ambiente específico, como um jogo de beisebol, por exemplo, eu bebo cerveja light para entrar na vibe. Desculpe desapontar os verdadeiros bebedores de cerveja. E Bill Gates mostrou aí com essa notícia que prazeres são prazeres, negócios e investimentos, principalmente, são outros. Bill Gates sempre... Quando fala em Bill Gates, a gente tem que prestar atenção, né? É o homem que inventou aí, fundou ao lado do Paul Allen, a Microsoft. Vamos girar o assunto. Mercedes-Benz e Google anunciam uma parceria inédita. Elas se uniram. E o que está por trás aí da junção entre a gigante da tecnologia, o Google, que a gente acabou de falar, e uma montadora muito conhecida, né? A Mercedes-Benz. Negócios, é claro. E a gente está no business, programa de negócios, a gente tem que falar disso. As empresas anunciaram uma parceria de longo prazo para acelerar a inovação automotiva e melhorar a experiência digital dos carros de luxo da marca. A Mercedes-Benz diz que será a primeira montadora a construir a própria experiência de navegação com base em novos dados veiculares e recursos de navegação do Google Maps. A montadora usará os dados do Google Maps para habilitar recursos de direção assistida, como ajustes automáticos de velocidade antes de cruzamentos rotatórios ou curvas. A montadora também terá acesso à oferta geoespacial do Google, incluindo informações detalhadas sobre locais, informações de tráfego em tempo real e reencaminhamento automático. As empresas ainda devem explorar a inteligência artificial do Google Cloud.
E o aplicativo do YouTube estará também no sistema de entretenimento da Mercedes-Benz. E agora vamos vir para o Brasil, né? Vamos falar de Lojas Marisa, porque Lojas Marisa planejam o fechamento de lojas. Ela começou a analisar as unidades que vão fechar indo pelo básico. Ela está seguindo um caminho correto até. Ela está vendo quais dão prejuízo para depois saber quantas vão fechar. Como a gente adiantou aqui no Business, a situação da Marisa nos últimos tempos é a seguinte: ela gasta muito para se reinventar num setor muito competitivo, tem uma sequência aí de prejuízos e uma dívida que cresce e está prestes a vencer. E foi basicamente isso que o João Nogueira, nomeado presidente do grupo, e mais uma troca, aliás, já foram 4 trocas de CEOs em pouco mais de um ano, ele falou isso. Não faz sentido uma empresa com alta margem ter prejuízo. É inevitável, portanto, o fechamento de lojas nos próximos tempos, por conta do custo de operação tão alto. Outra carta na manga, ainda eles estão analisando, né? É começar a oferecer outros produtos para quem compra no balcão da Marisa. Por exemplo, o sujeito compra uma blusa e vai ser oferecido nesse momento um cartão de crédito ou seguros e até consórcios, mas essa é uma ideia que ainda é incipiente, ainda eles estão analisando. A Marisa contratou recentemente o banco BR Partners para ajudar na negociação das dívidas. A dívida líquida do grupo é de 566 milhões de reais, dos quais 200 milhões vencem este ano. Esse é um passo importante para não envolver nada que mexa com a justiça. Em geral, quando uma empresa toma as medidas que a Marisa tem tomado, ela também contratou, inclusive, uma consultoria para reduzir os custos, é porque ela quer se antever para buscar maneiras de negociar as dívidas antes de ir ao judiciário, no caso, antes de pedir a recuperação judicial. Enquanto isso, as dificuldades seguem, porque a Kinea Renda Imobiliária, que é o 4º maior fundo imobiliário do mercado em patrimônio, comunicou ao mercado, dias atrás, que a Marisa ainda não pagou o aluguel de um centro de distribuição no interior de São Paulo. Falando em Marisas, Lojas Marisa, vamos falar agora de Americanas, porque está ainda em análise, mas Americanas estuda algumas alternativas para o futuro. Quando eu falo futuro, é futuro de curto prazo, tá? De uma das varejistas mais antigas e conhecidas do país. Um dos estudos da Americanas é avaliar o mix de produtos que serão ofertados nas lojas e também a venda de ativos. Para isso, a empresa contratou a Boston Consulting Group, uma consultoria que tem apoiado esse trabalho estratégico e que tem por objetivo apresentar um modelo de empresa rentável. Portanto, uma das opções aí que está em andamento na Americanas, que está no radar da empresa, é que ela deixe de vender eletroeletrônicos. Não é uma decisão final, é uma decisão que ainda está em estudos, mas a Americanas pode deixar de vender alguns produtos que a gente conhecia nas gôndolas dessa varejista. E a Amazon, a gigante global do comércio eletrônico, quer dobrar a aposta em lojas físicas. Essa é uma notícia que mexeu aí, porque em entrevista ao jornal Financial Times, o CEO da empresa, o Andy Jassy, diz que está esperançoso que em 2023 a empresa vai ter um formato de loja físico, que será uma aposta grande da conquista para este ano. Há anos, a Amazon tem colocado como uma de suas prioridades construir uma unidade de varejo físico relevante. Inclusive, quando o Jeff Bezos deixou a presidência do grupo em 2021, ele deixou claro, todo mundo, ele falou abertamente isso, que continuaria envolvido em iniciativas importantes da companhia, incluindo as lojas físicas. Mas sabe qual é a verdade? A verdade é que desde a aquisição bilionária daquela rede de supermercados Whole Foods, muito conhecida nos Estados Unidos, a Amazon, ela não se destaca, não tem jeito, ela mexe mesmo com o comércio eletrônico, isso que ela é maravilhosa, mas ela não se destaca na estratégia de supermercados
e mercearias. O faturamento, para se ter uma noção, das lojas físicas representa apenas míseros 3,4% do negócio da companhia. É muito pequeno para o gigantismo da empresa. Esse número inclui a própria Whole Foods, que eu acabei de falar, e a Amazon Go, que é aquela loja autônoma da empresa. Também inclui uma loja física de roupas dentro de um shopping center chamada Amazon Style. A primeira unidade em Los Angeles, na Califórnia, veio equipada com um algoritmo que ajuda os clientes a escolherem as suas roupas e também com uma integração com o sistema da Amazon que permite que o consumidor acesse mais informações escaneando o QR Code. Depois de muitas tentativas, agora resta saber se agora vai. Será que o gigante do comércio eletrônico terá, enfim, relevância no físico? Vamos acompanhar, hein? Só se fala em ChatGPT, né? Que é a inteligência artificial que está movimentando aí. A Microsoft colocou 10 bilhões, o Google está reagindo. E eu estou falando isso porque no episódio que está disponível nesta semana aqui do HunterCast, que é o podcast de inovação do Grupo Jovem Pan News, está no Spotify, está no canal de YouTube do Grupo Jovem Pan. O cofundador da Kiva Capital, que é o Gabriel Kupferman, falou bastante e deu um dado aí que me chamou bastante atenção sobre o mercado de trabalho com o ChatGPT. Na verdade, o impacto que o ChatGPT vai causar no mercado de trabalho no mundo. Vamos acompanhar um trechinho bem pequeno do HunterCast dessa semana. HunterCast. Ô Gabriel, você me deu um dado antes de começar o HunterCast que me alarmou até agora. Fala aí o impacto que a inteligência artificial vai ocasionar no mercado de trabalho mundial. Esses números variam bastante, tem alguns que falam até 30%, que é um tanto assustador. Não, fala o que é o 30%, que o nosso espectador nem sabe. Não, de mudar completamente os cargos, customer service, né, por si só. Se você vai considerar que agora tem um bot que tecnicamente fala inglês e português melhor do que qualquer um de nós, que pode ter uma database que é utilizada para falar o que ele pode e não pode falar. Você substituiu qualquer tipo de conversa por mensagem por si só. Mas na sua opinião... Pode falar, Silvia. Português melhor que eu, seguro. Não, que isso, Silvia? Só falo portunhol, mas estou... Não, seu português está ótimo mesmo. Mas, Gabriel, na sua avaliação, 30% do mercado de trabalho no mundo vai ser impactado, para não dizer aquela palavra que a gente odeia, de ter cortes aí de 30%. Não, 30% é o número que eu tinha visto. Eu acho que 100% vai ser impactado. 100% impactado. Com certeza. Mas os 30% é do quê? Acho que era um número associado à potencial perda de empregos na área de realmente customer service. Era algo voltado a específico, né? Se está lidando com alguém num banco que está, em teoria, com controle da sua conta ou pedindo 1000 vezes a mesma pergunta para ganhar esse acesso, isso eu acho muito difícil de acontecer no começo com inteligência artificial. Mas aqueles chats insuportáveis de banco que você tem que lidar no começo e a partir daí as primeiras levas de pessoas com qual você está interagindo, isso vai ser impactado em todas as indústrias, talvez. HunterCast. Vamos falar da leitura, porque é uma boa notícia essa, hein? Boas novas no mercado editorial. A leitura bate recorde de vendas de livros em 2022. A leitura se transformou na maior rede de livrarias do Brasil. Em 2022, ela vendeu 9 milhões e 100 mil livros nas 99 unidades no país. Esse número representa 31% de alta na comparação com 2021, um ano em que o mercado editorial já havia crescido por conta da pandemia. E isso sem adicionar as edições didáticas e as figurinhas da Copa do Mundo. Razões que fazem a alegria do setor editorial em ano de Mundial de Futebol. Esses resultados inéditos da leitura são um contraste com o lamentável fim da Livraria Cultura, uma das mais sofisticadas e aquela que foi a segunda maior rede de livrarias do Brasil, atrás da Saraiva. Mas evidencia também um erro estratégico da Livraria Cultura.
E eu vou explicar por quê. Anos atrás, Cultura e a Saraiva, que também está em recuperação judicial, elas investiram pesado numa política de expansão com inaugurações de mega lojas em shopping centers pelo país. E mega lojas com um pagamento de aluguéis exorbitantes. Ambas não contavam com o crescimento das vendas online em praticamente todos os segmentos da economia produtiva, incluindo os livros. A Amazon era a maior ameaça das redes físicas e chegou a abocanhar aí metade das vendas dos livros no país. Com o tempo, o investimento de Saraiva e Cultura mostrou que a expansão de lojas gigantes pelo país era insustentável. Apesar das muitas lamúrias, né, e totalmente justificáveis do fim da Livraria Cultura, né, a gente viu um monte de foto aí com as gôndolas lá, as prateleiras de livros vazias, é muito triste mesmo. Esse caso mostra que não há vácuo nos negócios, porque com sede em Belo Horizonte, a leitura dominou o setor e sempre no azul, não tem prejuízo. E é uma prova que é o seguinte, vender livros, afinal, para quem sabe gerir, dá lucro. E o caso da Cultura ainda promete, porque dias depois do Tribunal de Justiça de São Paulo decretar a falência, a rede de livrarias obteve uma liminar que suspendeu o decreto de falência da empresa. A gente vai seguir acompanhando esse caso da Livraria Cultura. Mostra a imagem, mostra o selo, o próximo selo. Olha, a startup dos Estados Unidos promete prolongar a vida dos cães. Tem um cãozinho aqui. E eu falo isso porque o Brasil é um dos países que mais tem pets e mais consome produtos para os bichinhos, para os pets. O número de animais de estimação, inclusive, nos lares brasileiros aumenta a cada ano. São mais de 54 milhões de cães, de acordo com dados da Associação Nacional do Setor, a Abimpet. E por isso, uma super novidade vindo de uma startup de biotecnologia dos Estados Unidos que vai animar muitos donos de bichinhos, como também o mercado pet em geral. A Loyal, fundada em 2019 por Celine Haliowa, tem desenvolvido 2 medicamentos diferentes que prometem prolongar a vida dos cachorros, retardando o envelhecimento das células ligadas às principais doenças que costumam abreviar a vida dos cães, como insuficiência renal. A inovação animou muitos investidores por aí. A empresa já levantou 58 milhões de dólares para colocar as pílulas da juventude canina no mercado. Ela ainda não chegou no mercado, mas está desenvolvendo. A primeira das ideias deve estar disponível apenas em 2026 e vai ser específico para cães de médio e grande porte. A pílula deve ser consumida a cada 3 ou 6 meses e promete ampliar a vida dos cãezinhos. Cãezinhos não, né? Porque é cão grande, cão médio e grande porte. O segundo dos medicamentos é direcionado para os mais velhinhos, seja qual for a raça. A ideia é tomar uma pílula por dia e a previsão de lançamento é já em 2024, no ano que vem. Mas para chegar lá, a empresa, essa startup, depende da aprovação do FDA, o departamento americano que controla a fabricação e comercialização de alimentos e medicamentos. E é uma ideia que, se vingar, se for autorizado, pode alterar e ampliar aí a vida dos nossos cães. Aquela velha história, sabe, de que 1 ano de vida de um cachorro é o mesmo do que 7 anos da vida de um humano. Essa história aí pode estar perto do fim. E vamos falar agora sobre um programa que está fazendo um baita sucesso aqui na Jovem Pan News, que é o Unicorn Hunters. As novas startups, elas continuam apresentando projetos tecnológicos de melhorias na saúde, um tema que tem sido muito abordado no programa. E são startups de saúde que podem se tornar os novos unicórnios. A partir
deste domingo, a partir de amanhã, você vai conhecer a FAR-UV, uma empresa com foco em tecnologia acelerado de nanotecnologia. E quando eu falo de unicórnios, são as empresas, as ideias que podem valer mais de $1 bilhão. A gente tem um trechinho para exibir. Unicórnios estão entre nós. E no último episódio da temporada... Um projeto de alívio para a Covid de $1,9 trilhões. Uau, legal. Essas são as opções que eu estava procurando. Isso resolve o problema. Tem uma coisa que me preocupa, é a faixa de preço, ela é... A ideia da Rose sobre desconto, algum tipo de programa de subsídio, isso me faria superar a questão. Prontos para trazer o PJ de volta ao círculo do dinheiro? Unicorn Hunters, episódio final. E esse empreendedor aí, o PJ Piper, vai apostar as suas fichas em um projeto que promete revolucionar o mercado de saúde a nível global. A grande questão é a seguinte: será que ele tem todos os requisitos necessários para se tornar o próximo unicórnio e a próxima empresa bilionária do mundo? Então fica ligado, porque amanhã, às 5:30 da tarde, o próximo episódio de Unicorn Hunters vai ao ar. Não vai perder, hein? É aqui na Jovem Pan News. E com isso eu me despeço de vocês, dou um ponto final no business e já fica o convite, viu? Eu estou ao longo da programação do Jornal da Manhã todos os dias e na semana que vem a gente volta com novas notícias de negócios aqui no Business. Obrigado sempre pela confiança, pela companhia. Até a próxima semana. Até. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.